Cris, chama. Eu creio Justo. que agora foi. Perfeito. Tá valendo. Tá bom. Valendo, então. Bom, vamos ser objetivos, dado a adiantada hora. Boa noite, pessoal. Obrigado a quem acompanhou aí a decisão da diretoria colegiada de hoje sobre a Coronavac, tá? A gente está aqui com o Gustavo Mendes, que é gerente geral da área de medicamentos biológicos, tá? E se o Gustavo puder abrir a câmera, e também com a doutora Elaine Capucho, que é a nossa gerente da área de farmacovigilância da Anvisa, ok? Seguindo o rito de sempre, vou pedir que a reunião é gravada, tá? A gente deve disponibilizar isso posteriormente em alguma das nossas plataformas. Pedir que as perguntas sejam concisas e as inscrições e as perguntas podem ser feitas pelo chat, mas quem preferir pode abrir o microfone e fazer a pergunta verbalmente, que às vezes até fica mais clara. Já vou começar aqui com a Mayra de Jaimo, da Band. A Mayra pergunta o seguinte, Gustavo e Elaine. Boa noite a todos. A diretoria não excluiu as crianças imunossuprimidas da aprovação, como recomendada pelos técnicos, certo? Queria saber o porquê. Obrigada. Carlos, a A Meiruzi, acho que diretora Meiruzi. ela está escrevendo ali, acho que ela quer entrar e Perfeito. talvez ela possa ótimo. Posso responder, exato. Desculpa, gente. Você consegue chamar a doutora Meiruzi, Cris? Estou já providenciando, Carlos. Obrigado. Ver se eu consigo. Eu acho que ela já está aqui, viu, Cristian? Ela só não consegue abrir a câmera e o... Tá. Deixa eu achá-la. Obrigado. Prontinho, doutora Meiruzi, a senhora pode ligar a câmera e o microfone, por gentileza. Tá certo. Obrigado. Olá. Perfeito. Boa noite, obrigada. Boa noite, diretora. Já fiz a introdução aqui com os colegas da imprensa, tá? E a primeira pergunta é justamente da Mayra de Jaimo, da Band, tá? Ela pergunta o seguinte: boa noite a todos. A diretoria não excluiu as crianças imunossuprimidas da aprovação, como recomendado pelos técnicos, certo? Queria saber o porquê. E agradece. Essa recomendação, ela vem calçada no princípio da precaução também. Entretanto, os dados não mostravam uma preocupação adicional de segurança para esse grupo. E uma vez que as crianças imunossuprimidas é um grupo vulnerável e a gente não tem alternativa terapêutica, como os dados não apresentavam um dado de preocupação maior relacionado à segurança, e essa recomendação da área técnica inicialmente não foi acatada, porque a área técnica veio levando aquela recomendação anterior, quando da aprovação das crianças para 6 anos, mas lá naquela época a gente tinha alternativa terapêutica para criança de 6 anos. É diferente nesse momento que nós não temos e não houve nenhuma adicional de segurança. E até gostaria que, como a gente está com a nossa representante da farmacovigilância e o próprio Gustavo também, que eles fizessem uma complementação. Os dados de farmacovigilância não apontam para uma diferença de segurança entre imunocompetentes e imunossuprimidos. Boa noite a todos, né? Eu vim complementando e nem cumprimentei vocês. Então, de fato, não há uma preocupação adicional de segurança entre esses dois grupos. Como a Meiruzi já colocou, nós tínhamos um cenário diferente quando a gente autorizou a vacina para 6 anos. Nós usamos o princípio da precaução para inicialmente colocar isso como uma restrição, mas a gente sabe que a situação de 3 a 5 anos é diferente. Então, assim, nós sabíamos que haveria essa possibilidade. É claro que a gente tem uma expectativa de que os estudos continuem acompanhando e observando com muito critério, muito rigor essa questão. A Elaine trouxe dados
os dados têm mostrado que não há diferença, mas a gente tem uma expectativa de que se acompanhe nos estudos que estão em andamento para a gente ter essa clareza. Obrigado. Os colegas que acabaram de entrar, eu peço que levantem, façam a inscrição de perguntas aqui pelo chat. A gente respondeu a Band, nesse momento eu não tenho outras questões. Se algum colega ainda tiver questões para apresentar, por favor, coloque. E se não houver questões, a gente pode abreviar. Tem alguém no lobby? Tá. Melissa. Melissa, quer abrir o microfone ou pode fazer a pergunta por escrito? Já vou te autorizar a abrir o microfone, tá, Melissa? Bom, a Melissa colocou a pergunta aqui por escrito, se necessário, acho que ela pode complementar pelo microfone. Ela quer saber o seguinte: podem detalhar como será o monitoramento pós-aprovação? Acho que isso é especialmente farmacovigilância, né? Nós temos etapas, né, de monitoramento, tanto dos estudos, eu acho que depois o Gustavo pode complementar, né, que é justamente isso que ele vem colocando, de trazer novos dados, né, da continuidade dos estudos, inclusive de fase 3, mas ele pode falar melhor. E quanto à farmacovigilância, todo e qualquer produto é monitorado todo o tempo quando está no mercado. Então, são várias formas de fazer esse monitoramento. Então, por notificações voluntárias, tanto do cidadão, dos profissionais de saúde, de qualquer pessoa, pode informar diretamente ao site da Anvisa, ou quando a gente está falando das salas de vacinação, notificam o ESUS Notifica, que é o sistema utilizado pelo Ministério da Saúde. A Anvisa faz parte do grupo, que é o CIFAV, que é um Comitê Interinstitucional de Farmacovigilância de Vacinas, desde 2008, e nós compartilhamos essas informações, a Anvisa tem acesso ao ESUS Notifica. Então, essa é uma etapa, que são as notificações voluntárias. Mas nós entendemos também que pode haver uma subnotificação, embora esse seja o sistema utilizado, né, por todas as agências regulatórias, o sistema de vigilância passiva, que a gente chama, ou seja, as notificações chegam até nós porque alguém voluntariamente quis notificar. As empresas são obrigadas a enviar as informações também para a Anvisa, caso cheguem até elas informações sobre eventos adversos, mas também nós solicitamos ao Instituto Butantan que inclua essa faixa etária, então, de 3 a 5 anos, no estudo que nós exigimos em janeiro, um estudo com 2.000 crianças de farmacovigilância ativa, porque passa a não ser só esperando por uma notificação, mas sim acompanhando as crianças vacinadas. Então, essas informações são enviadas para nós mensalmente no relatório e trimestralmente comparando com dados internacionais. Então, além dessas medidas, a gente acompanha, então, o relatório periódico de avaliação benefício e risco e sumário executivo de eventos adversos. Obrigado, doutora Elaine. A Melissa, ainda do Globo, tem uma segunda questão. Ela pergunta: a área técnica não recomenda. Isso. Mas a gente já respondeu isso. Bom, acho que a Melissa talvez não tenha ouvido. Melissa, a pergunta é sobre a aplicação em imunossuprimidos. A área técnica não recomendou a aplicação em crianças imunossuprimidas por falta de dados nos estudos para o grupo. Deixa eu fazer um esclarecimento. A gente tem que lembrar que um estudo em criança, normalmente você vai ter dificuldade de fazer um estudo incluindo imunossuprimido. Mas dentro dos dados de mundo real, você tem crianças imunossuprimidas que utilizaram a vacina. Esses dados, eles são menores. Entretanto, nessa população que nós aprovamos agora, principalmente 3 e 4 anos, você não tem nenhuma alternativa terapêutica, nenhuma alternativa de profilaxia. Então, como não há dados no momento que indicam a preocupação de segurança,
até pelo contrário, os dados estão mostrando que tem perfil de segurança, nós entendemos que não há motivo para tirar as crianças de imunossuprimidos para uma possível imunização. E gostaria também de lembrar que as crianças imunossuprimidas, normalmente elas são muito acompanhadas pelo médico. Se a vacina não for indicada, o médico também vai fazer essa avaliação. Então, nesse sentido, o contexto da aprovação da Coronavac agora de 3 a 4 anos em especial é diferente do contexto de 6 anos, onde você tinha uma alternativa no Brasil já aprovada e que naquele momento mostrava que essa vacina tinha uma resposta imunológica maior. E já que o imunossuprimido tem uma dificuldade de trazer uma resposta imunológica, o ideal é que você faça nessa população uma vacina que produza maior reatogenicidade imunológica, aliás, produz uma resposta imunológica melhor. Então, o cenário é diferente da aprovação de 6 anos. E não há nenhum dado que desabone, nesse momento, a utilização da Coronavac em criança imunossuprimida. É esse ponto. E quanto ao dado de monitoramento, eu queria fazer um acréscimo que todos esses estudos de efetividade que a gente apresentou na reunião, esses estudos também há um compromisso que eles continuem, para que a gente avalie também se a vacina continua respondendo frente às variantes diferenciadas. Por isso que a gente trouxe nessa reunião um formato diferente, para até que a população conhecesse, que a imprensa conhecesse, que existe estudo no Brasil sendo conduzidos, que monitoram as vacinas, que avaliam também se elas mantêm o seu perfil de eficácia. Obrigado, doutora Meiruzi. A próxima pergunta é da Heloísa, da TV Globo. Ela diz o seguinte: a Coronavac gerou até 4 vezes mais anticorpos nesse grupo de crianças. Me parece que é uma confirmação sobre isso. Eu não entendi a pergunta, você entendeu, Gustavo? Me parece que é uma pergunta da Heloísa se de fato a Coronavac gerou até 4 vezes mais anticorpos nesse grupo de crianças de 3 a 5 anos. Os dados do que a gente chama de estudo ponte de imunogenicidade mostraram que sim, gerou mais anticorpos. Aquele estudo da China que eu mostrei, que comparou as crianças chinesas com os adultos, mostrou que há uma superioridade, sim, estatisticamente significativa na formação de anticorpos. Os estudos de efetividade também mostraram esse perfil superior. Então, eu não me apegaria a esse número, porque são questões mesmo científicas, mas eu acho que dá para afirmar isso sim, Luiz, dá para afirmar que gerou mais anticorpos. Se mais algum colega tiver alguma questão, peço que, por favor, coloque aqui no chat ou levante a mão, a mãozinha do Teams. Mais uma questão aqui. Ana Paula Castro informou de que veículo é. A pergunta é: mesmo a formulação e dosagem que a vacina aplicada em adultos será aplicada, né, neste novo grupo etário? Isso, mesma formulação, mesma dose que é aplicada em adultos. Eu queria fazer um complemento, Carlos, se me permite, ao monitoramento, que é importante dizer que ao longo do processo de vacinação, vocês devem ter visto notícias no site da Anvisa de alteração de bula das vacinas. Então, essas alterações de bula, elas acontecem, às vezes, com inclusão de eventos adversos um pouco mais graves, às vezes com eventos adversos não graves, mas essas são comunicações de riscos que nós fazemos após o monitoramento. Então, durante todo o monitoramento, a gente vai fazendo essas alterações, comunicando os riscos sempre que necessário, incluindo uma contraindicação, se necessário. Então, esse monitoramento todo gera mudanças em bula, que é onde é o documento oficial, né, do produto, do medicamento. Temos mais alguma questão, por favor? Vou aguardar um pouco.
Eu vou só aproveitar e informar todos os colegas que a nossa nota sobre a decisão de hoje da Anvisa já está no nosso portal. Eu vou colocar aqui no chat para que qualquer interessado possa acessar e lá a gente detalha, tá? Carlos, eu não todo olhei. Se dá uma olhada o se a nota não está esclarecendo essa questão de imunocomprometido, imunossuprimido, aliás, que foi aprovada para todos os grupos. Posso conferir agora, em tempo Tá. real. É só porque tá gerando, tem publicações. CNN fez já uma publicação que Foi feito um pedido de atualização, eu vou conferir, tá? Se já foi atualizado ou não. Pergunta aos colegas se a gente tem mais alguma questão, senão a gente pode encaminhar para o encerramento. Natália Martins levantou a mão. Christian, por favor. Só um minuto, a Natália leva um tempinho aqui, para eu te autorizar. Natália, só ligar seu microfone, sua câmera e fazer sua pergunta, por favor. Muito obrigado. Natália, preciso que você agora ative o seu microfone. Só você consegue ativar seu microfone, já está autorizado. Nós não estamos te ouvindo, Natália, se você estiver falando. Se você preferir escrever, só colocar no chat a sua questão, por gentileza. Acho que a Natália deve estar com problemas. Ela não consegue Pode escrever e ser. também não conseguiu acionar o microfone. Tá. Eu vou perguntar se a gente tem alguma outra questão, porque se a gente não puder receber a pergunta da Natália aqui, Natália, você pode mandar a questão para a nossa assessoria de imprensa, tá? Chegou a pergunta da Paula Félix. Paula Félix da Veja. O imunizante está liberado para todos os grupos, incluindo imunossuprimidos, só na faixa de 3 a 5 anos? Pode explicar novamente essa questão. não teve revisão da outra faixa. É importante colocar isso. Não teve revisão. Em que pese não ter um risco de segurança a faixas acima de 5 anos utilizar a Coronavac, mas por ter uma resposta imunológica maior às outras vacinas, o ideal é que o imunossuprimido utilize uma resposta de maior resposta imunogênica. Entretanto, não há uma restrição, não há uma preocupação de segurança, por exemplo, que a pessoa de 6, 7, 8 anos utilize a vacina Coronavac. É só um indicativo muito mais pensando na eficiência da vacina. Obrigado, diretora. Mais alguma questão? Olha, se nos ouve, quer tentar mais uma vez? Temos Abrir aqui seu uma microfone. pergunta que chegou na verdade, pergunta da Natália chegou aqui pela Isabel, nossa assessora-chefe. A Natália é da TV Record e pergunta: quero saber se serão necessárias segunda dose, terceiras doses, ou se isso será resolvido depois, como nos outros casos. E parece que a questão aqui é sobre qual é o esquema que foi aprovado e se teremos necessidade de outras doses, né? Bom, em relação às doses de acompanhamento, reforço,
Isso é algo que vai ser decidido à medida que os dados vão sendo gerados, né? A gente tem acompanhado as respostas de imunogenicidade. A expectativa é que, para casos graves, a gente mantenha essa performance da vacina por um tempo esperado aí, de alguns meses, é o que a gente tem visto com as outras vacinas. Não sabemos exatamente ainda nessa população qual vai ser o desempenho, mas à medida em que esses dados vão sendo gerados, é que isso vai se tornando uma recomendação da agência. Então, a gente primeiro precisa acompanhar, não dá para a gente, não está resolvido ainda quantas doses vão ser necessárias e quanto tempo vai durar. Isso, e o esquema vacinal aprovado hoje são 2 doses. Então, tem a primeira dose e em 28 dias a segunda dose. Esse é o esquema vacinal aprovado hoje. Então, o que o Gustavo estava comentando são sobre as doses de reforço. Então, hoje é aprovado primeira e segunda dose com intervalo de 28 dias. O acompanhamento que seria feito, semelhante ao que do estudo Vigivac, semelhante da resposta imunológica e da circulação de novas cepas, e se essas crianças estão perdendo a proteção, é que se discute a dose de reforço. Vamos lembrar que já trabalhar com a dose de reforço, ainda sem saber como que vai ser o comportamento nas crianças, há um risco. E o próprio Instituto Butantan tem a responsabilidade de monitorar se há necessidade de dose de reforço e trazer à Anvisa essas informações. Mais uma pergunta da Melissa, do Globo. Ela pergunta: então é preferível que imunossuprimidos usem outras plataformas de vacina? Ela segue a pergunta que havia sido feita pela Paula sobre a indicação para essa faixa de 3 a 5 anos. Melissa, quando pessoas que têm dificuldade para ter uma resposta imunogênica, é sempre mais indicado que ela utilize uma vacina que causa a melhor resposta imunológica. Mas isso também vai levar em consideração a condição desse paciente, a condição dessa criança, da condição de alergias. Então, assim, eu acho que essa é uma pergunta meio perigosa, assim, de ser colocada. É muito no contexto da criança, e a gente pode ser, inclusive, que a Coronavac, mesmo que tenha uma resposta imunológica menor, seja a vacina mais indicada para aquela criança. Quando a gente fala nesse sentido, é porque tende a ter uma resposta melhor. Mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não trazer isso de uma forma generalizada. A gente não fez restrição de uso, a gente só fez uma indicação quando a gente fez a questão das crianças de 6 anos. Porque naquele momento os dados não davam para a gente falar assim, olha, criança imunossuprimida vai ter uma resposta imunológica. Obrigado. Exatamente. Deixa eu esclarecer esse ponto também para tornar mais... para colaborar. Como o Meruz colocou, a grande questão relativa a imunossuprimidos é gerar os anticorpos que vão ajudar na proteção. E, naquela época, o que nós recomendamos como área técnica para que os imunossuprimidos não utilizassem a Coronavac foi baseado no fato de que existia a Pfizer, que era uma vacina que tinha mostrado bons resultados para essa população, e que, para a Coronavac, a gente não tinha os dados sobre o desempenho nessa população. Então, por isso que a gente, naquela época, colocou essa restrição. Para 3 a 5 anos, a realidade é diferente. Para 3 a 5 anos, não existe essa alternativa, e esse benefício, ele, na avaliação global, e aí foi uma questão que a gente também, né, conversou aqui internamente, e os diretores ponderaram, tendo em vista a ausência de alternativas, o benefício que a vacina vai trazer para essa população vai permitir uma proteção. Então, por isso que, nesse caso, para 3 a 5 anos, não existe, não foi restringido, aliás, não foi uma restrição em nenhuma das populações, mas não houve a indicação de que não se vacinassem crianças com essa condição. Espero que tenha esclarecido e não piorado mais. Obrigado, Gustavo. A gente está chegando no horário limite. Perguntar se mais algum colega tem uma última questão.
Bom, 7h29, perto dos 30 minutos que a gente previu. Eu vou agradecer, então, a participação de todos, da diretora, dos nossos 2 gerentes, e especialmente dos colegas da imprensa. Como dito, a nota explicando a decisão e os detalhes e algumas informações adicionais, tá? Já está disponível no nosso portal. Qualquer questão pode ser encaminhada para a assessoria de imprensa da Anvisa, como de praxe. Eu agradeço a todos. Obrigado, Gustavo, diretora Meiruzzi e Elaine. Boa Obrigada, noite. Elaine. Obrigada, Gustavo. Gente, Obrigado. muito obrigada por acompanhar e ter a paciência de escutar a DICOL, né? Muito obrigada. Tchau, tchau.